Com a palavra o vereador Hernani. Cumprimentando o senhor presidente, secretário João Nils, nobres colegas, plateia, os professores, o pessoal que nos ouve hoje pela internet, nos assiste pela internet. Primeiro quero falar um pouquinho da moção que coloquei hoje em pauta, com apoio dos nossos vereadores, para dar os parabéns a tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros de Campo Alegre vem realizando. Então são 18 anos que foi feita agora no último dia 15 de março pelo nosso Corpo de Bombeiros. No estado de Santa Catarina, esse ano vamos completar 97 anos de Corpo de Bombeiros, e esse ano nós aqui em Campo Alegre estamos aí com 18 anos. Por isso coloquei essa moção em pauta, até porque os nossos bombeiros eles não fazem somente um trabalho de combater os incêndios, mas isso vai além ainda do que os incêndios. Eles fazem atendimentos pré-hospitalares, resgate de veicular, busca e salvamentos, manipulação de insetos e animais peçonhentos, corte de árvores, segurança contra incêndio e perícia, atendimento de emergência com produtos perigosos, resgate e transporte aeromédico, uso de drones, educação pública, projetos sociais e também tecnologia. Então tudo isso é feito pelos nossos bombeiros. Por isso nada mais justo de colocar essa casa aqui, essa moção de aplausos, e provavelmente estaremos recebendo na próxima semana ou daqui a 15 dias, depende como eles poderão chegar até aqui, se não eles vão estar em serviço ou não, mas já foram comunicados e praticamente estarão participando dessa moção de aplausos aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer aqui a participação dos alunos dos 9º anos da Escola Maria José. Eles estiveram aqui na Câmara durante a semana passada, puderam conhecer um pouco sobre os trabalhos que foram realizados e que são realizados nessa Casa de Leis. Estava aqui acompanhando o vereador João Nils também, pôde conversar com os nossos alunos, tirar algumas dúvidas. É interessante essa participação do jovem dentro da questão política. A gente sabe da dificuldade que é cada vez mais, as pessoas praticamente não acreditam mais no vínculo político, as pessoas estão praticamente desanimadas com a corrupção que vem na questão política, com a falta de caráter de muitas pessoas relacionado à política. E nada mais justo de trazer essas crianças para conhecer um pouco desse trabalho. Esse jovem ele tem que estar diretamente ligado às questões políticas, porque tudo que acontece hoje é voltado praticamente na política. As pessoas ainda falam, eu não gosto de política, eu não quero nem saber de política, né? Mas quando usa o Pix lá, sabe que o Pix foi feito por políticos, né? Então a política ela está associada diretamente às suas vidas. Como eu já falei outras vezes, até com a conversa da mãe, do pai, a articulação que tem em casa, isso faz parte de um processo político. Não é só esse processo político que nós vivenciamos aqui, mas é um processo político de toda uma sociedade. Então, fazer parte dessa cidadania, de conhecer como é uma eleição, como é um partido, como que acontecem as votações aqui nessa casa. Então, queria agradecer a presença deles aqui e falar que a casa aqui está de portas abertas para receber eles, os pais e assim toda a comunidade sempre. Falar um pouquinho por que os nossos professores estão aqui presentes hoje. Há alguns dias atrás eu coloquei nessa casa aqui, foi aprovado, unânime, uma indicação para que a nossa prefeita pudesse mandar para essa Casa de Leis o projeto para colocar em pauta o piso dos nossos professores. Mas como muitas das indicações que foram colocadas nessa casa por nós vereadores, o projeto não chegou, não veio. Então nós estamos reivindicando algo, a classe dos professores está reivindicando algo que é de direito, que está em lei. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando assim, não pode ser dado um aumento para o atendente, não pode ser dado um aumento para os motoristas, como vieram aqui nessa casa solicitar, porque isso não está em lei, é difícil e tal, se um quer, se dá para um, o outro também quer, e assim sucessivamente. Claro que todos têm que ser valorizados, mas o que nós estamos falando aqui dos professores não é isso de valorização, mas sim de um piso. Aí a gente vai estar valorizando o profissional, porque se lá para atendente, para motorista e assim por diante não tem uma lei específica, para os professores tem.
E por que não é cumprida essa lei? Por que são poucos os municípios que cumpriram essa lei? Então os municípios eles têm que começar a fazer, assim como o Piem fez, assim como já o município de São Paulo, Rio de Janeiro também já fizeram. Então outros municípios também vêm fazendo, por que não Campo Alegre? Vocês terem uma ideia, na primeira vez do piso, foi dado o piso, porque foi colocado que era 30 e pouco mais de 30%, 33%, foi colocado porque o professor aqui em Campo Alegre já ganhava acima do piso. E aí não foi os 30 e poucos por cento de aumento para os professores, foi praticamente 13% de aumento para os professores. E agora tem um piso que seria de mais 15%, não precisa ser 15%, já foi dado 6,5%, é só 8,5% para dar para os professores, já chega ao piso salarial desses professores. Então, a gente precisa ser valorizados. Para vocês terem uma ideia, em termos de valorização, e eu acho que talvez, professores, é por isso que não vem para essa Casa de Leis esse projeto, porque hoje nós temos a prefeita ganhando R$ 21.435,76. Nós temos um assessor jurídico ganhando R$ 13.398,12. Nós temos um vice-prefeito ganhando R$ 8.501,61. E todos os secretários nessa faixa de R$ 8.501,61. Os vereadores aqui, não ia deixar de colocar, ganham R$ 4.005,84. Então, assim, a gente precisa de uma valorização para esses profissionais. E às vezes a gente não ganha valorização, porque talvez tem gente ganhando muito. E quem deveria estar ganhando, infelizmente, a gente às vezes não ganha. Assim como foi brigado nessa casa e foi votado por todos os vereadores para que as nossas atendentes, agente administrativa, agente operacionais, ganhasse pelo menos um salário mínimo, que nem isso elas estavam ganhando. Então a gente precisa valorizar. O profissional, todos nós sabemos que o professor ele precisa ser valorizado, e isso não é feito. Então, para isso, torna-se necessário investir em melhores condições de trabalho, formação continuada, qualidade de vida, e o profissional que se forma, que acaba formando todos os profissionais, os demais profissionais, deveriam ser mais bem pagos no nosso país. E, infelizmente, não é. Tem municípios que estão de parabéns, chegando aí com o salário dos professores até pouco mais de R$7.000. Bem acima do piso, porque pode. Não é só o piso, pode ser a mais do que o piso, como eu falei, aqui em Campo Alegre já pagava mais do que o piso, e hoje nem o piso está pagando. Então não é possível, senhor presidente, alcançar uma educação de qualidade sem proporcionar uma estrutura adequada para esses profissionais. Profissionais bem preparados e bem pagos, eles fazem a diferença dentro da sala de aula. A gente observa hoje que as baixas nos índices de qualidade de ensino, eles refletem os locais que mais apresentam desigualdade econômica e social. Ou seja, se a gente não dá uma oportunidade de ensino básico e de graduação, as perspectivas se tornam baixas e não há emprego, não há acesso à cultura, como é uma situação difícil no nosso país, não há um acesso ao lazer, não há um acesso ao esporte e acaba aumentando aí a criminalidade. Então, a gente precisa, de alguma forma, trazer esse piso para essa casa. Que a prefeita possa estar olhando para nós e esse piso possa vir aqui para que a gente, todos nós, possamos aprovar de alguma forma esse piso de R$ 4.420,55. Você vê que fica praticamente na metade do salário de um secretário. Não estou dizendo que o secretário não mereça, não faça, não trabalhe, mas eu acho que ser professor estar lá dentro da sala de aula está acima, como eu falei agora há pouco, acima de qualquer outra profissão. Então a gente precisa equipar as escolas, a gente precisa desses investimentos mais completos na rede de ensino. O professor, ele é um protagonista de uma educação de qualidade. A realidade mostra que os baixos salários e com o descaso da profissão, a cada ano que passa, então isso é menor, os jovens acabam tendo menos interesse e nós, educadores, acabamos perdendo um pouco desse ânimo de estar em sala de aula, de formar os nossos alunos cada vez melhor. A gente precisa ter esse investimento, a gente precisa ter esse salário a mais, para que a gente possa também desenvolver algo a mais dentro da sala de aula. Não que a gente não faça, muito pelo contrário, os profissionais hoje, muitas vezes, estão aqui todos os professores
Quantas vezes tiveram que tirar aí dinheiro do bolso para comprar um material? Não foi uma, não foi duas, nem três, e não deixaram de fazer isso. Continuam fazendo isso até hoje. Quantos professores não está funcionando a impressora na escola, mas dão um jeito de ir lá, de pegar o material, de levar para os nossos alunos. Então, isso, a valorização do profissional, eu digo assim que a gente acaba gastando boa parte do nosso salário com o processo educacional. Deixamos de desenvolver algo, muitas vezes, para as nossas famílias, para colocar em sala de aula. Então, o professor ele é um fator essencial para a nossa educação, uma educação de qualidade no nosso país, e ele é fundamental que haja uma vontade política para estruturar uma carreira mais atraente para esse profissional, com maior remuneração, também com a progressão ao longo dos anos, né, atrelando isso ao desenvolvimento profissional e também à aprendizagem dos nossos alunos. É preciso valorizar o profissional responsável por auxiliar nosso município e dar um salto em desenvolvimento social e econômico. Isso já, de certo modo, eu não preciso nem ir longe. Eu vou aqui em São Bento e já mostro para vocês o quanto que São Bento teve um salto só nos básicos investimentos que São Bento fez nos últimos praticamente 2 anos aí de gestão do Dr. Tomazini. Eu acho que nós aqui em Campo Alegre sempre fomos pioneiros nesse processo educacional, com a apostila da Positivo, com desenvolvimento educacional, com projetos que eram atribuídos dentro das escolas, né, e que isso, de certo modo, acabou sendo perdido e a gente precisa resgatar isso tudo. E o primeiro passo a fazer isso é estar valorizando esses profissionais. Então é preciso valorizar aquele que está em sala de aula, muitas vezes sendo mais que professor, sendo um amigo, com um olhar fraterno, com cuidado, com carinho, com dedicação, com zelo por aquilo que nós temos de mais precioso no nosso futuro, que são os nossos alunos, os nossos filhos, as nossas crianças e os nossos jovens. E assim, eu deixo uma pergunta aqui dos nossos professores. De que forma os gestores almejam desenvolver nossa cidade, sem primeiro investir nos profissionais da educação? Então fica aí a minha pergunta, a minha indignação de estar aqui colocando mais uma vez uma coisa que está dentro do Plano Nacional de Educação, que a prefeita tem que seguir a meta, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que se ela não fizer isso, ela pode ser até punida. E vai vir ano que vem para essa casa aqui, vindo o parecer, para a gente votar aqui, se está tudo certo as contas da prefeitura. Então, se o Plano Nacional de Educação não tiver com a valorização e com o piso dos professores que estão lá, meu voto vai ser contrário. Vai ser rejeitado as contas da prefeita, pelo menos dependendo de mim. Seria isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Muito obrigado.